O empresário Maurício Camizotti, ele é apontado como um dos principais pivôs do esquema de descontos ilegais do INSS. Ele revelou em sua delação que ministros do governo Lula e políticos da base aliada do Planalto sabiam do roubo dos aposentados e nada fizeram para evitar os desvios. A informação foi divulgada pela revista Veja e diz que o acordo de colaboração chegou ao gabinete do ministro André Mendonça para homologação. Em sua delação, Camizotti apresentou vários documentos e detalhou toda a origem do esquema no INSS, apontando as conexões políticas e de vários servidores, além de detalhar como o dinheiro desviado era lavado. Chamar os nossos comentaristas. Quem é que está preparado? Deixa eu começar com o Luiz Felipe Dávila, tá ok? Então deixa eu chamar o Dávila. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Um episódio que a gente tem tratado desde o princípio, né? E agora parece que um capítulo super importante, que é a delação de Maurício Camizotti, que parece que trouxe informações muito importantes e que certamente irá implicar figuras que participam da administração pública e outros que fizeram parte do governo do atual presidente da República. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Como o nosso colega de bancada, Bruno Musa, sempre diz, neste momento da teoria dos jogos é que começa a dar coceira para o primeiro falar, porque a vantagem é enorme em relação aos outros. E é exatamente o que está acontecendo nesse episódio. Camizotti, resolvendo abrir a boca, praticamente anula a delação do tal do careca do INSS. Afinal de contas, quem larga na frente, ou seja, quem denuncia primeiramente, tem uma enorme vantagem sobre os outros. E esta delação, que já foi assinada e acordada com a Polícia Federal, vai ser uma delação bombástica e envolverá os políticos que receberam dinheiro do esquema da propina do roubo do INSS, implicará em pessoas muito próximas ao presidente da República e fará, mais uma vez, a República do Rabo Preso tremer de medo. Pois é, a notícia em destaque de Pingos nos Is, Maurício Camizotti revela muitas fraudes, o grande esquema de desvios de aposentadorias e pensões no INSS e assina, né? Fecha o acordo de delação premiada. Deixa eu chamar o Roberto Mota, está lá no Rio de Janeiro, ao vivo com a gente, vai trazer também suas impressões, expectativas a partir dessa notícia que pode indicar uma situação muito complicada para muitos integrantes, inclusive do governo federal ou alguns que participaram dessa atual gestão. Bem-vindo, Mota, boa noite. Vamos ver essa complicação, Caniato. Vamos ver se alguém realmente vai ficar em situação complicada e, o mais importante, quais serão as consequências disso. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Primeiro, é importante informar a data de hoje. Hoje é 10 de abril de 2026, porque corre o risco do nosso espectador simplesmente ver essa manchete aí e achar que essa é uma matéria de 2004, 2007 ou 2013, porque a manchete é: delator, réu em uma investigação de um mega escândalo, diz que o governo do PT sabia de tudo. E aí nós enxergamos de cara um erro óbvio, porque todos nós sabemos que os governos do PT nunca sabem de nada. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer suas impressões. É só importante lembrar que o primeiro veículo que trouxe as informações, a revista Veja, dizendo que ex-integrantes do governo do Partido dos Trabalhadores, mas também parlamentares, ex-servidores, cabeças de partidos são citados nessas informações que foram reveladas pelo Camizotti, o delator, e também aquela amiga do filho do presidente, né? Ela também é citada por Maurício Camizotti. Musa, quais são suas expectativas? O que a gente precisa aguardar? Muitos comemoram achando que todo o caso será revelado, mas a delação por si só garante o quê? É preciso ter cautela? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Bom, vamos lá. O Dávila lembrou muito bem a respeito da teoria dos jogos, que para quem não tem total familiaridade com ela, é aquela que você não sabe se o teu companheiro irá delatar, portanto você delata primeiro ou ele delata, uma vez que você teria algum benefício por delatar antes. Você não sabe se ele vai delatar, ele não sabe se você vai, então fica nessa sinuca de bico, uma vez que os dois não se encontram ali. Então isso foi desenvolvido por um economista e há uma tese toda comprovada com relação ao comportamento humano. Eu tento levar sempre pelo lado de como funciona o comportamento realmente das pessoas. Vale lembrar que cada um desses delatores, seja o Camizotti, ou seja o outro, ou qualquer um, eles têm ali suas fragilidades, suas pressões familiares, seus medos, por mais que eles pareçam fortões, olha, são os corruptos, esses nada os abala. Eu não acho que seja assim. Eu acho que no seu mais íntimo, a coisa realmente complica quando você não tem a menor pretensão ou nenhuma janela de possibilidade de você ser, digamos, inocentado ao longo desse processo. E aí a coisa começa a apertar. Quando você pega um revolucionário, um líder do PCC, que está preso há 20 anos, a coisa é diferente. Eles têm outro tipo de cabeça, eu imagino. Agora, pessoas comuns, corriqueiras, corruptos, que achavam que eram intocáveis, a coisa começa a apertar quando percebe que não é bem assim. O mais interessante, quando saiu essa notícia, eu andei perguntando por pessoas de diferentes espectros aqui sociais. Eu estava em Vitória ontem, voltei hoje, perguntei lá, perguntei aqui. Você se espantaria se, de repente, pessoas próximas ao executivo estivessem envolvidas nisso? A resposta dos mais variados espectros sociais, como eu falei, é claro que não. Ou seja, o brasileiro já sabe de tudo isso. O brasileiro já está calejado, isso não chama mais a atenção. Esse é o grande ponto da surpresa negativa, que nós não temos mais surpresa com políticos corruptos no Brasil. Se tornou uma normal, o que não pode continuar sendo uma normal, senão o Brasil continua sendo esse país eterno, nota 4, 5, minimamente, assim por dizer. Portanto, eu acho que a coisa começou a apertar. Se de fato as pressões vierem de fora, não sei como funciona tudo isso, mas eu acho que os dados e fatos que até o momento já foram notificados, já inclusive esvaziam uma boa parte da delação, porque a gente já sabe quem está envolvido, os principais envolvidos, as coisas estranhas. Claro que precisa aprofundar nisso, colher as provas, tudo isso deverá, sim, espero, ser feito pelas investigações. Mas não causa mais nenhum tipo de surpresa, e aí é nesse momento que talvez a surpresa pode vir e o delator realmente abrir a boca. Torceremos. Pois é, só gostaria de lembrar a nossa audiência que André Mendonça, que é o relator do caso no STF, vai analisar todos os termos da negociação, os dados, para avalizar, né, para homologar essa delação. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Quando a gente fala de delação premiada, sem dúvida, a gente acaba relembrando de aspectos de um outro caso que ganhou notoriedade, que colocou muita gente importante atrás das grades, conseguiu recuperar muito dinheiro, que foi o caso da Lava Jato. Mas uma década depois, né, é preciso olhar para o que se manteve em pé na Operação Lava Jato. Enfim, muitos esperando que os responsáveis pelo caso de desvios do roubo dos aposentados, que esses sejam punidos exemplarmente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Suas impressões, Beraldo, bem-vindo. O que se manteve em pé, Caniato, foi a nossa frustração, foi essa certeza desse Brasil impune, de que a justiça não alcança a todos. Boa noite a você, ao Musa, ao Dávila, ao Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. O Brasil é isso, Caniato. Nós estamos vendo esse resumo em que não há mais preocupação com a moralidade. Veja que por enquanto, aí indícios ou uma informação de bastidor que circula, que essa delação demonstra, e tem que demonstrar de forma inequívoca, que membros do governo, pessoas próximas ao presidente da República, sabiam do que estava acontecendo. E, no fundo, o que a gente vai descobrir é óbvio, que o INSS era utilizado como uma fonte de financiamento para esses próprios que estavam ali rondando o poder. E a gente vê isso acontecer não apenas no INSS, mas em outros ambientes também. Temos o Banco Master, temos outras coisas até mais pesadas que não convém falar agora.
Pois bem, essa delação é uma delação que vai trazer à luz como é que de fato funcionava essa engrenagem, porque o roubo houve. Os aposentados brasileiros foram tapeados, foram roubados. A gente teve não apenas os desvios ali das contribuições, mas a gente tem todo aquele processo da concessão de empréstimo consignado, em que muitas vezes o aposentado acha que finalmente conseguiu se aposentar para viver uma vida minimamente tranquila e quando se dá conta, já enfiaram nele ali um empréstimo com juros altos e o seu planejamento financeiro vai por água abaixo. Portanto, é importante que isso seja trazido à luz. Agora, Caniato, olhando para o futuro, se nós não tivermos uma reforma da moralidade brasileira, a única certeza que continuará conosco é que qualquer evento que agora possa parecer uma punição aos envolvidos, logo ali na esquina, depois de amanhã, será transformado num perdão, numa dúvida se o caso era para ser julgado realmente ali ou se tinha que ser julgado em outra cidade. E aí sempre vai ter uma casca de banana, uma certa armadilha que é deixada propositalmente no processo para que todos os amigos do poder acabem se livrando. E o pior, Caniato, além de se livrarem da questão criminal, muitas vezes ainda tem o dinheiro fruto do crime de volta para que eles possam usufruir. E termino só lembrando uma passagem que aconteceu no Brasil, que foi a devolução do helicóptero do André do Rack. O helicóptero estava sendo usado pela polícia de São Paulo para transportar órgãos, enfim, para prestar um serviço à comunidade. Mas saiu uma canetada que o Dedé do Rap precisava do helicóptero dele, a justiça não tardou em conceder de volta o helicóptero. Então, Caniato, esse é o Brasil de verdade, esse é o Brasil que a gente tem que viver. Pois é, o Beraldo toca em pontos importantes. Deixa eu chamar o Dávila. Dávila, me parece que essa preocupação do Beraldo é a preocupação de muita gente, né? Você não teme que isso volte a acontecer? Ou seja, que até nós observemos um processo em que chegue até a condenar figuras envolvidas no caso do desvio dos benefícios dos aposentados, mas que detalhes sejam observados e sejam colocados lá na frente como impeditivos e aí reversões sejam autorizadas pela justiça, sabe, aquelas surpresas que acabam beneficiando pessoas que acabaram roubando muito dinheiro? Caniato, temos duas opções. A primeira opção é se levar pelo pessimismo, por não vai dar em nada, vai tudo acabar em pizza e não se faz nada. A segunda é continuar a investigação, levar aos tribunais, esperar o julgamento e ver se acontece alguma coisa, ou seja, pessoas sejam condenadas. Na Lava Jato, esse processo aconteceu, pessoas foram condenadas e depois, evidentemente, tivemos as decisões monocráticas no Congresso que desfizeram e soltaram corruptos confessos, o que é uma barbaridade, é uma imoralidade. E como bem disse o Beraldo, isso reflete o clima de imoralidade que impera em Brasília e principalmente nos donos do poder, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. Agora, não é por isso que nós vamos fazer o quê? Vamos deixar o caso acontecer, tudo bem, já não vai dar em nada, vai tudo acabar em pizza e largar? Não. Como cidadãos do bem, nós temos de lutar pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, porque se nós não fizermos isso, nós estamos traindo a confiança dos bons cidadãos, aqueles que querem ver o Brasil dar certo. Então eu acho que a gente tem que ir a fundo. Se vai acabar em pizza ou não, ou se vai ser meia pizza, ou se vão só 2 para a cadeia e o resto vai soltar, não importa. Nós temos de fazer o nosso papel. Acho que esse é um ponto fundamental.
Não podemos deixar o ceticismo, o pessimismo se sobrepor a essas coisas, porque senão a gente não vai nunca evoluir e nunca melhorar. Como bem disse o Beraldo, se a gente quiser melhorar a questão moral, nós precisamos mostrar que tem um lado que defende a moralidade, que defende os valores corretos, que está disposto a lutar pelo bem. Se a turma que está lutando pelo bem está falando assim, que não vai dar em nada, vamos desistir desse jogo, bom, então aí a turma do bem está completamente desamparada. Então esse eu acho que é o nosso papel aqui, muito importante. Então, eu entendo que é por etapas. Tem gente séria, temos um bom relator, tudo isso pode ajudar a pelo menos desvendar esse caso que é o maior roubo da história do INSS. O Caniato, o roubo da Previdência é 2 vezes o Banco Master. O Banco Master foi em torno de 50 bilhões. A Previdência são 100 bilhões, porque são 90 bilhões do desconto ilegal, indevido dos créditos consignados, e depois tem mais 8 bilhões que foram descontados indevidamente. Então são 2 Banco Master. Agora, a diferença é que o Banco Master aconteceu aí num intervalo de 3 anos, 4 anos, e esse vem acontecendo num longo período. Mas em termos quantitativo, o roubo da Previdência, o roubo dos nossos aposentados é 2 vezes o tamanho do Banco Master. Pois é, mas tem a questão que envolve reversões, né? Lá na frente identificaram que vazaram tal arquivo, não poderia, por conta disso parte do processo é anulado. Tem isso. Tem o receio de muitas pessoas que tratam dessa possibilidade. Mas também tem a análise de que todo caso não seja investigado, né? Que a punição seja seletiva. Alguns envolvidos acabem sendo inocentados, por exemplo. Tem disso também. Deixa eu passar para o Mota, porque quando a gente fala das projeções, tem otimistas e pessimistas, eu acho que todos torcem, esperam que o processo avance e todos os responsáveis sejam punidos. Mas em se tratando de Brasil, né, muita gente tem um pé atrás, né, Mota? E tem que ter mesmo, Caniato, e esse é o nosso papel aqui. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para analisar os acontecimentos e oferecer nossa opinião baseado na experiência e na verdade. Eu sou otimista. Eu sou um eterno otimista. Eu tenho certeza que o Brasil vai achar o seu caminho um dia. Mas eu não sou ingênuo. Não é possível que a gente olhe para uma estrutura que produziu os piores resultados até agora e a gente acredite que dessa vez vai ser diferente. Porque há um grande clamor popular. Porque a mídia está fazendo uma grande pressão. E daí, companheiro, o que é que isso representa quando o poder está nas mãos de poucas pessoas? Então não há como você olhar para a situação atual e achar que esses mecanismos vão produzir resultado. Isso não é otimismo, isso é cegueira, isso é ingenuidade, porque primeiro de tudo, a Procuradoria-Geral da República tem que decidir oferecer uma denúncia. Segundo de tudo, a Suprema Corte tem que decidir aceitar a denúncia. Terceiro de tudo, é a Suprema Corte, ela própria, que vai julgar o caso. Então me diga, meus amigos, me digam vocês que são otimistas e que acham que dessa vez vai ser diferente, onde exatamente está o componente desse sistema que vai fazer com que as coisas sejam diferentes agora do que foram antes. No passado, delações completas, escabrosas, foram desconsideradas, jogadas no lixo, provas foram apagadas, como o Beraldo disse, helicópteros, mansões, lanchas, fortunas em dinheiro foram devolvidas às pessoas que confessaram que tinham cometido crimes. Então, eu não consigo entender por que agora, se o mecanismo continua o mesmo, porque agora vai ser diferente. Nós não temos o direito de usar a imaginação dessa forma quando estamos analisando notícias. E aí eu digo, eu sou otimista porque eu espero
que alguma coisa que eu não consigo prever agora, que algum fator estranho, do qual eu não tenho a mínima ideia, qual seja, vai interferir e o resultado seja diferente. Mas isso, meus amigos, é pura esperança. Isso é pura fé, é puro otimismo. Eu não tenho nenhuma base na realidade atual para colocar essa minha esperança.